Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia. E hoje nossa temática é sobre mudanças climáticas e aquecimento global. Vamos lá então, te convido para você ficar atento porque o nosso exercício final não é difícil, basta você ficar bem antenado no que eu vou dizer para você agora. Vamos lá então? Mudanças climáticas são alterações provocadas nos padrões climáticos a longo prazo. Olha o detalhe, não é de um dia para da noite para o dia, é a longo prazo, com base nas alternâncias meteorológicas, ou seja, nas condições do tempo observadas por um período. Elas podem ser causadas por processos naturais e também pela ação do homem. Quando eu digo por processos naturais, eu costumo dizer às vezes, quando eu estou em sala de aula, que mesmo que não existisse ninguém na superfície terrestre, ainda assim haveria dinâmica própria da natureza. Porque às vezes tem gente que quer vender a ideia de que só existe mudança no planeta porque o homem está presente. E não é verdade. A natureza tem sua dinâmica própria. Acontecem os desbarrancamentos ou deslizamentos, como pode-se dizer, acontecem os incêndios naturalmente também, as enchentes e muitas outras transformações que acontecem na paisagem. Então isso é importante você ficar atento. E aí tem uma imagem que ela diz muita coisa. Quando se trata da ação do homem, é possível que ela seja acelerada. Ações que poderiam durar muitos anos, o homem pode antecipá-las. Então essa figura passa uma ideia de que muitas das vezes a ação, o processo natural pode secar uma região e isso comprometer a vida aquática, mas também pode ser por ação humana, ou chamada ação antrópica, que pode também levar ao desaparecimento de algumas espécies, ou pelo menos reduzir a quantidade de algumas espécies. Muito bem, agora eu queria, nesse quadro verde e laranja, mostrar para vocês algumas causas naturais, e aí está no quadro verde, causas naturais, e causas provocadas pelo homem, chamadas causas antrópicas, que está de laranja. Para você entender quais delas podem ser consideradas um processo natural, que é uma dinâmica própria, e aquelas causadas pelo ser humano, que faz com que se acelere ainda mais a destruição de determinada localidade, determinado espaço geográfico. Vamos então para as causas naturais, vamos analisar cada linha desse nosso quadro aí. Então, causa natural, incidência solar. A radiação solar que chega até a superfície pode variar, podendo ser mais elevada ou reduzida em alguns períodos. No outro lado, nós temos que uma causa provocada pelo homem, queima de combustíveis fósseis, que emite à atmosfera gases de efeito estufa. Essa queima de combustível fóssil pode ser gasolina, pode ser óleo diesel, pode ser gás e muitos outros. Quanto à órbita da Terra, vamos para o verdinho, segunda linha. O planeta sofre variação em sua órbita segundo os movimentos que realiza, o que faz ele receber mais ou menos radiação solar. Então nós temos aí a questão da rotação da Terra. Então isso aí é uma coisa natural que não traz danos para a dinâmica climática de maneira danosa. E aí do outro lado, causas provocadas pelo homem. Aumento do desmatamento, ou seja, da retirada da cobertura vegetal. Terceira linha do nosso quadro verde, El Niño e La Niña. Esses fenômenos causam alterações na temperatura média das águas do Pacífico, modificando as condições climáticas das áreas em que atuam. Ou seja, como as águas ficam mais quentes e são carregadas essa temperatura por correntes marítimas, então essas correntes de água quente, elas são levadas para outras áreas, ou seja, essa temperatura é levada para outras regiões, comprometendo a dinâmica de outros lugares. Aonde não faz frio, pode ser que faça frio. Aonde faz muito frio, pode ser que ocorra temperaturas elevadas, levando ao derretimento dessas áreas de gelo. E aí uma causa humana, emissão de gases poluentes à atmosfera por indústrias e automóveis. A última linha de verde e laranja, vamos lá. Atividades vulcânicas.
Os vulcões podem apresentar períodos de maior atividade. Em situações de elevadas ocorrências de erupções vulcânicas, ocorre o sistema de resfriamento climático da Terra. Já na parte de laranja que é referente ao homem, poluição do solo e dos recursos hídricos, o que altera o equilíbrio ambiental. Mas quando o clima começou a mudar mesmo, já que essa discussão sempre você vê nas academias, você vê esse debate nos jornais, enfim. Então, as mudanças climáticas não aconteceram de uma hora para outra. Ao longo dos 4,6 bilhões de anos do planeta, o clima modificou-se. Houve nos últimos 400 mil anos 4 ciclos diferentes, glaciais e interglaciais. Então só aí já mostra que se ocorrer uma mudança climática agora, não é novidade no planeta. Já houveram 4 ciclos para trás. Nos últimos 150 anos, no entanto, o planeta teve sua temperatura aumentada de maneira considerável. Estudos indicam que a Terra aquece cerca de 0,2 graus centígrados por década. Estudos feitos pela NASA e pela NOAA, Administração Oceânica e Atmosfera Nacional, mostram que a temperatura registrada na Terra em 2018 foi a 4ª mais alta nos últimos 140 anos. Em 2017, a temperatura aumentou cerca de 0,83 graus centígrados, com base na temperatura média registrada entre os anos de 1951 e 1980. A temperatura média anual mais alta foi registrada no ano de 2016. E aí eu queria mostrar para vocês esse quadro aí que exatamente mostra na década de 1950 até 2020. Veja que em 1950 estava menos 0,15 graus centígrados. 1960 já fica no sentido positivo, 0,05 graus centígrados. Aí vai subindo, chega em 2010, já dá uma subida significativa para 0,72 e em 2020, para assustar todo mundo, praticamente bateu 1 grau centígrado acima do que é o normal, né? Então é preocupante que pode ser que nos próximos anos a gente já esteja falando aqui de uma outra estatística que vai mostrar 1 ponto, 1,1, 1,2, e isso não é bom, muda realmente toda a dinâmica da temperatura no planeta. Mas por que a temperatura aumentou? De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, o planeta está mais quente do que no período anterior ao processo de industrialização. Ora, se antes da industrialização a população vivia na zona rural e tinha uma determinada climatação, e hoje você já vê um outro, então isso é um paralelo que mostra que realmente houve uma mudança que é motivo de preocupação. Não é à toa que muitos governos e muitos especialistas têm cada vez mais buscado alternativas para que o mundo pare de provocar tantos danos à saúde humana, à saúde do próprio meio ambiente. Então o cenário mundial após a Revolução Industrial mudou não só economicamente, mas também o modo produtivo, provocando mudanças no cenário ambiental. O consumo exagerado, que vale até os dias atuais, e a produção elevada para poder dar conta do consumo, além de aumentar a exploração dos recursos naturais, provocam também o aumento da poluição atmosférica. Veja que é um ciclo. Se você consome mais, tem que produzir mais pelas indústrias e, portanto, as indústrias requerem mais exploração de recursos naturais. Então, a produção também acelerou o desmatamento, o que provocou alterações no clima. Então, vejam aí qual a relação entre efeito estufa, aquecimento global e as mudanças climáticas. Nós vemos aí uma ilustração muito interessante. O natural aí do efeito estufa é quando o Sol manda os raios solares para a Terra, esse de amarelo, observa bem esse amarelo. E ele reflete todo para a atmosfera e extra-atmosfera, para a estratosfera. Mas quando existe uma camada, aí você está vendo uma camada de azul bem escura, que está uma camada de poluentes, gases poluentes, ele impede a passagem normal dos gases que eram para retornar para a atmosfera. Então, se ele não consegue voltar para a estratosfera, então logo ele retorna para a própria superfície de novo.
Por isso que a gente tem um efeito estufa. Esse efeito estufa é como aquele que a gente guarda o salgadinho. Ele fica mantendo sempre a quentura ali, ela não tem como sair para outro lugar. Está presa a temperatura ali. Então veja aí, quando se fala em efeito estufa, muitas pessoas associam a algo ruim, mas não é. Esse efeito estufa natural, ele é bom, porque essa dinâmica é natural. Mas quando esse efeito estufa, ele é impedido pelos poluentes, então aí ele passa a ser prejudicial. E quem é que mais prejudica isso? São as atividades industriais e a emissão de gases provocada por veículos. Como esses gases atuam na absorção de calor, esse tem sido impedido de ser devolvido ao espaço, como eu disse anteriormente. E isso provoca aquilo que nós chamamos de aquecimento global. Se esses gases não vão embora, então isso provoca um aquecimento global, que traz danos de um modo geral para o nosso globo terrestre. Então essas mudanças climáticas, elas trazem impactos ambientais, como aumento do nível do mar, degelo das geleiras e, além de afetar a agricultura, também a seca está relacionada com o aumento de foco de incêndio e com a escassez de água. Então são situações muito graves. Quando eu olho para essa figura que eu já vi até mesmo na TV, a gente fica triste. Um animal que foi deslocado por um grande bloco de gelo, mas à medida que esse bloco foi separado e começou a deriva no mar, ele ficou isolado. Olha só o que restou. Como é que esse animal vai voltar para casa? Vai ter peito para nadar tudo isso de volta? Provavelmente não, né? Talvez ficou só nessa fotografia a história dele. Muito bem. Enquanto algumas áreas enfrentarão seca extrema, em algumas regiões poderá ocorrer um aumento exagerado de chuvas. É bom lembrar também que isso vai trazer inundações, deslizamento de terra, conforme está a imagem para vocês aí. Além disso, diversos animais e plantas, tanto espécies terrestres como aquáticos, serão diretamente afetados pelas mudanças climáticas. Uma outra coisa que a gente não deve descartar é a questão da saúde da população. Quando existe poluição, a própria imagem mostra, seja pelos veículos, seja pela queimada pela indústria, o nosso pulmão é o principal afetado e isso vai ter sérios danos à saúde. Vamos lá então para o nosso Existando? Mudanças climáticas são alterações provocadas nos padrões climáticos a longo prazo, com base nas alternâncias meteorológicas, ou seja, nas condições do tempo observadas por um período. Elas podem ser causadas por processos naturais e também pela ação do homem. Identificação que tem efeito reverso na dinâmica do clima. O que é ruim para essa dinâmica do clima natural? Seria o quê? Letra A, órbita da Terra. Letra B, incidência solar. Letra C, atividade vulcânica. Letra D, o fenômeno El Niño e Laninha. Ou letra E, emissão de gases poluentes na atmosfera, como o caso da emissão de gases das indústrias e dos veículos. Vamos fazer nossa contagem até 3 para você fazer sua escolha? Vamos lá? 1, 2, 3. Se você disse que a resposta correta é a letra E, tá certo! Emissão de gases poluentes na atmosfera, como é o caso das indústrias, veículos e outros. Então, com isso, a gente vai encerrando nossa aula de hoje. Se você quiser acessá-la ou qualquer outro componente curricular, basta você acessar o link que está aqui na tela. Então, encerramos por aqui. Até a próxima!